O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 10 de julho de 2025 e eu sou o Caio Belandi, direto do seu estúdio com o Lado B do Rio 364 chegando no seu feed. Fizeram a correção, Daniel, no Instagram, que o 363 ele tinha mudado de itinerário, ou na verdade não era o itinerário que a gente falou, que não passava pelos lugares que a gente passou. Enfim, fizeram uma correção. Porque com o BRT mudou muito os ônibus ali de Jacarepaguá, mas ele é o Valqueire. Ele é o antigo 260, não sei qual o itinerário exato agora. Não, vou dar aqui pra você, ó. O 363 não passa suburbano, é o que eu tinha falado, porque eu achava que passava suburbano. Não passa. E o que sai do Gardênia é o 636, então fez a correção. Eu me corrigi durante... Isso. Ele passa do outro lado, ele vai pelo lado da Arquias Cordeiro. Isso, não pelo aí. lado da suburbana. Olha aí, do lado da linha do trem, a nossa Fabiane Marcondes, nossa ouvinte, nos corrigiu. Como você já viu e ouviu, tô aqui do lado do Daniel Soares no estúdio, Fagner Torres Lima está aqui comigo também, e via internet, enquanto a internet dela deixar, Luara Ramos, que andou enfrentando aí problemas com a internet. Cara, as Big Techs estão atacando de todos os lados, né, Luara? Boa noite, tudo certo, a gente deu uma atrasadinha aqui, vocês não sabem, agora vocês sabem, mas a Luara Ramos estava aí enrolada, enfim, mas deu tudo certo. Vamos lá, Luara, hoje é um assunto quente, né? A gente tava até, já vou antecipar aqui antes de dar o oi pra Lu, a gente ia fazer o Lado B Responde, pegamos várias questões bem interessantes, só que aí o nosso Donaldo resolveu atrapalhar os nossos planos e aí a gente teve que falar desse assunto. Bem-vindo, Luara. Olá, Caio, Fagner, Daniel. Olá para todo mundo que nos ouve a partir de agora. Espero que me ouçam bem. Sim, a internet deu uma rateada. Eu também dei uma rateada com a própria internet aqui, com alguns problemas técnicos e tecnológicos. Mas já estamos aí. Acho que o papo também tem um pouco a ver com isso, né? Eu, pelo menos, pretendo falar um pouco disso. E vamos que vamos, porque se estava frio, viu, Fagner? Acho que o clima esquentou aí nessa última semana. Pois é, o clima esquentou, o frio que tá pegando o Brasil inteiro, pelo visto, né? Aqui no Rio de Janeiro tá frio, hein? Tá dando 18 graus, 20 graus, aqui tá marcando 21 graus nesse momento. Isso pra gente é glacial. Fagner Torres Lima, boa noite. Você que tá aí na luta contra o imperialismo, mais do que nunca, né? Em várias vertentes, semana passada a gente falou, teve uma luta hercúlea aí contra o imperialismo lá nos Estados Unidos. Volta pro Brasil e aí, de novo, vai ter que enfrentar os Estados Unidos e todos os suas ferramentas imperialistas, enfim. Bonito isso, né? Poético. Bem-vindo. Boa noite Caio, boa noite Lu, boa noite Daniel, boa noite Gil, aqui com a gente. É a nossa sina, né, cara? A nossa sina é lutar contra os poderosos. Os donos do dinheiro. É ser o interregno entre o senso comum e o restante, né? É a nossa cena desde sempre. Estamos aí. E a gente perde muito, né, nessa luta. A gente bom perde, deixar claro. a gente perde. A tendência é perder mesmo, né? As derrotas são sempre lindas. Exato. As derrotas são sempre lindas. E já diria Darcy. Seria muito pior estar do lado de quem venceu. Isso eu não tenho a menor dúvida. Muito bonito isso. Isso eu não tenho a menor dúvida. E aí, estamos aí. Enfim, é um tema inquietante, né? Eu diria. Você até escreveu, né? É um tema inquietante. Teve um substack hoje, né? O cara fez isso de você. E veio e desceu a escrita. Um substack. Cara, obrigado, presidente Trump. Em 15 minutos eu botei um texto pra fora. Cara, tem uns 6 anos que eu não vejo o Fagner fazer isso. Papo 10. Muito raro. Desde pré-pandemia. Lá do B do Rio, no site antigo, ele ainda fazia assim. Eu li, tá? Muito raro. Eu não li não, quero ouvir ele falando. Não, leia. Preciso do seu like. Vou dar lá com o lado B, né? Pois é, mas aí é um tema muito inquietante, porque tem muitas variáveis aí, né, cara? Porque a gente não precisa começar a falar sobre o tema agora, mas só pra, né, deixar uma pulga, né, atrás da orelha, que é do que a gente vai debater, né? É muito doido, é muito conflitante, porque a gente vai falar sobre a tal taxação do governo dos Estados Unidos agora, né, contra o Brasil, que ao mesmo tempo é uma taxação que visa favorecer um aliado político, né? É o Trump tentando favorecer o bolsonarismo no Brasil,
Mas, ao mesmo tempo, ela não é uma taxação necessariamente positiva para os interesses internos do Trump. Então tem muitas variáveis aí pra gente analisar, inclusive essa, né? O que leva a ideologia neonazista, neofascista é tão forte que leva o principal expoente dessa ideologia do país mais economicamente importante do mundo a jogar contra si próprio para defender os interesses de um companheiro, de uma ideologia em si. Enquanto que os Boa noite, fascistas Daniel. locais... Boa noite. Enquanto que os fascistas locais falam que o Lula está colocando a ideologia à frente da economia. Pois é. Então é isso. Tem muitas coisas pra gente falar. São muitas variáveis nesse tema. A gente não sabe, de repente, quando o programa for ao ar amanhã, né, pode ter de mudado repente já voltou atrás, porque é isso, né? Ele faz isso. A gente não sabe quando o Trump é um político que navega no blefe, né? É um jogador. Que a extrema-direita faz aqui no Brasil também. Dostoiévski diria que ele é o típico jogador, né? Então a gente não sabe. Espero que o programa não seja furado até meio-dia de amanhã. Vamos falar aí. Pois é, antes da gente entrar no assunto... E rapidinho, e eu espero que o Fagner use aqui pelo menos algumas expressões do texto que tá formidável. Farândula de psicopatas, eu acho que é um negócio que eu espero ouvir na sua voz também, viu, Fagner? Quando baixa o Zé Textinho nele, que ele vê uma notícia e baixa... Há muito tempo eu não via, né? Baixou o Zé Textinho. O caboclo escrevinhador. O Zé, a entidade Zé Textinho bate nele e ele vai ali parecendo o Chico Xavier, psicografando. Pô, eu tô né? precisando saber qual trabalho que eu faço pra essa também, porque precisando voltar ativa aí, mas o Fagner me inspira. Pois o texto tá muito bom, já recomendo aqui. Pois é, eu não recomendo não, porque eu só leio o blog do Lado B, do site do Lado B do Rio. Outros textos eu não leio mais nada. Antes da gente falar, né, do papo que a gente tem pra falar, eu quero dar uns recados. Um deles é importante aqui, uma situação que eu me coloquei a par. A Fernanda Castro, nossa amiga, nossa colaboradora aqui de Lado B, a quem eu mando um beijo, pediu para eu falar, e o Brasil de fato noticiou ontem, tá? E a gente se viu aqui na obrigação de repercutir, tá? 2 trabalhadores rurais de Correntina, no oeste baiano, estão presos desde o dia 16 de maio, quase 2 meses, aqui no Rio de Janeiro, tá? Solange Moreira e Vanderlei Silva foram detidos quando aterrizaram no Santos Dumont. Eles vinham passar um período de férias aqui no Rio. Contra eles tinha um mandado de prisão por acusação de ter invadido uma fazenda em Correntina e agredido o suposto proprietário Florindo Facchini e seus funcionários. Outros 10 agricultores também estão respondendo aí por essa acusação. E o Tribunal da Bahia, a Justiça da Bahia, tinha emitido esse mandado de prisão. O território onde está a fazenda é de uso da comunidade tradicional de Brejo Verde, né, do qual faz parte o casal. E aí o movimento dos atingidos por barragens, né, o MAB, ele está acompanhando o caso, né, e já se pronunciou algumas vezes. Segundo o MAB, vou abrir aspas aqui para o comunicado, trata-se de uma prisão política e de criminalização das comunidades que lutam contra a grilagem de terras e expropriação dos territórios, fecha aspas, né? Então a gente vai tentar acompanhar esse caso porque, enfim, 2 trabalhadores presos, né, por uma luta no campo, que a gente sabe da dificuldade e da violência que é a luta no campo, né? E eles foram presos aqui, chegando no Rio de maneira inesperada. Correntina que fica no extremo oeste baiano, né, que é uma área já de transição para o Cerrado, é uma área de fronteira agrícola, né? Pois é. Então, o agronegócio realmente é pesadíssimo, sobretudo nessa disputa, né, de terra com as comunidades locais. E se dá para confiar, se já é difícil de confiar em processos legais, jurídicos no Brasil, imagina nessa região, né? Então a gente fica de olho, a gente espera que, de repente, movimentos que estejam nos ouvindo possam ajudar, nesse caso de alguma forma, políticos, enfim, para que eles possam sair da prisão quanto antes, né? Porque ainda que terão que responder esse processo, vai saber o que aconteceu, e aí acho que nem é o caso. É uma prisão desmedida, evidentemente, de 2 militantes, né? 2 agricultores, né? Não é para estar preso, aconteça o que tenha acontecido lá, né? E também tem um outro recado aqui, que é o recado da sacolinha, né? Que a gente está passando aqui o chapéu. Você que está acompanhando lá do B nas últimas semanas já entendeu aí que a gente está passando por uma reestruturação. Mas antes de pedir, eu vou agradecer, foi assim que minha mãe me ensinou. A gente teve uma resposta bem legal aos nossos apelos no programa da semana passada, principalmente, que eu fiz aqui um apelo mais incisivo, e a gente colocou nas redes também. A gente ganhou um número razoável de apoiadores, veio a gente
mais ou menos ali 10%, assim, aumentou a nossa base de apoio, que é um número bacana. E também uma boa galera fez o Pix ali, a galera fez Pix de vários valores, cada um o que pôde ajudar, né, ajudou a gente. Mandar um salve especial pro meu amigo Rafael de Aragão, Isso. o Gão Gão, também conhecido como Boca de Chuva. Grande pedido. É uma figuraça que, porra, Fez não chover. tem nem palavra, fez chover. Fez chover, literalmente. deu uma bela moral aqui no nosso Pix, e aí a gente abraçando nominalmente o Rafael, a gente estende a todos e todas que ajudaram, chegaram junto mesmo, perceberam que o momento é de fragilidade, esse momento atual é de fragilidade, né? Eu não vou ficar aqui dizendo que o lado B vai acabar, porque não vai acabar, a gente vai dar o nosso jeito e tal, mas assim, é um momento de instabilidade muito grave que a gente tá passando, mas que a gente espera que em breve possa dar boas notícias, né? A gente tá ainda com esperança de que a gente possa voltar ali a algum nível de sustentabilidade econômica, mas a galera entendeu e acompanhou, e com isso a gente, por exemplo, pôde garantir aqui esse mês já de estúdio, de colaboradores, de edição, bonitinho, foi importante. E a gente espera que isso se mantenha e aumente pra gente ter um segundo semestre tranquilo, aconteça o que acontecer, né? A gente ainda tá longe da meta, a gente tem uma meta que a gente teve uma baixa de apoiadores muito, muito grande no ano passado, já vinha com uma baixa de apoiadores nos outros anos, e a nossa ideia é ter um percentual de apoio que a gente ainda tá um pouco longe. Se a gente conseguir colocar mais gente, tivesse mais esse 10% sobre 10%, né? Já diria lá a Dilma. Se a gente tiver mais 10% aí de aumento nessa semana, a gente alcança a meta. E aí, o que a gente faz? Dobra a meta. Dobra a meta. Exato, né? Então, assim, a nossa presidente de banco preferida ensinou, assim, a somar. Talvez o único banco possível. Provavelmente. Ensinou a gente a somar porcentagem, ensinou a gente a dobrar a meta, né? Mas enfim, estamos já chegando, né? A gente já andou um pouquinho e, repito, né? É um momento delicado, importante de reestruturação. A gente está correndo atrás dos parceiros, né? De novos, de velhos, de gente que já esteve com a gente para voltar. Enfim, a gente está aqui nas negociações, nas tratativas. E enquanto a gente não consegue, né, assinar o contrato e ver o cheque bater, nem tem mais cheque, né? Caraca, tô ficando velho mesmo. A expressão veio como se fosse normal. A gente precisa que vocês... Tem pessoas de 30 anos que nunca escreveram um cheque na vida, cara. Pois é, enfim. A gente tinha isso na escola, vocês lembram? Para encher cheque, né? Era dever, tarefa. Eu não cheguei a aprender isso na escola, não, só coisa de velho. Mas eu tive que preencher e tive que fazer algumas coisas com cheque no meu primeiro emprego. Enfim. Era isso e escrever carta. Não, carta tinha, carta aprendia mesmo. Então, enfim, enquanto não bate esse cheque aí, ou o Pix, né? Você pode ajudar a financiar o lado B. A gente tem planos mensais de 10, de 20, de 50 reais. Vai lá em apoia.se/Lado B do Rio, tá? apoia.se/Lado B do Rio. A gente conta com vocês mais do que nunca. Nossa audiência que tá aqui semanalmente. Enfim, pra gente estar aqui, continuar com vocês com a qualidade de áudio, com a qualidade de edição, semanalmente, pra gente não perder esse pique, né, de falar semanalmente dos assuntos, trazer informação, trazer opinião, enfim. Em breve a gente tá colocando aí também no Spotify, metade da nossa audiência no Spotify, então em breve vai ter um botãozinho lá que você vai clicar e vai direto pro nosso financiamento da Aurelo, né? A Aurelo é uma plataforma que começou como uma plataforma de podcast e hoje ela é uma plataforma geral de comunidade. Então ela você pode ouvir, você pode baixar a Aurelo, ouvir o podcast pela Aurelo e vai remunerar a gente lá alguns centavos, também ajuda. Mas se você não quiser ouvir pela Aurelo por qualquer motivo, a Aurelo se transformou numa plataforma de comunidade. E uma das coisas que ela faz enfim, prover esse financiamento coletivo, né? Administrar. E a partir de então, eles têm uma parceria agora com o Spotify, que em breve, aí, nos próximos dias, você vai clicar e vai direto para o nosso financiamento. Enquanto isso, você pode apoiar em apoia.se/Lado B do Rio para ajudar aqui a manter a luz do estúdio acesa nos próximos meses. Caso você não possa ser um apoiador mensal, você pode ajudar quando e com o valor que puder, fazendo um pix para ladobedorio@yahoo.com. Muita gente chegou junto, é a nossa caixinha, a gente diz que é a nossa caixinha, porque como é um dinheiro que a gente não sabe, né, quando vai cair, quem vai botar, quanto vai botar, fica ali fortalecendo a nossa caixinha para imprevistos, enfim, para outras coisas. Então, ajuda muito a gente. Tá sem grana? A gente sabe que não tá fácil pra ninguém, né? Ajuda a gente compartilhando, cara. Pra gente é muito legal. A gente sabe que a gente tem uma base de ouvintes muito fiel, que gosta da gente, do que gosta do que a gente fala. Cara, compartilha. Qual rede social que você mais usa? Compartilha. Fala da gente, assim. Tá, não quero compartilhar o link de nada. Não tem problema. Fala da gente. Caraca, ouviu o lado B?
o último lado B, e eles falaram sobre isso, ouçam, tá? Compartilha, joga no WhatsApp, no grupo que vocês têm aí de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, de Instagram, de Blue Sky. Falem da gente, assim, a gente tá sentindo falta que vocês falem mais da gente, porque isso ajuda as pessoas a lembrarem que a gente existe. Tem muita gente que conhece o lado B, mas que não tem o hábito de ouvir. Enfim, dá pra ajudar de todas as formas. Vai lá no YouTube, vê os nossos conteúdos no YouTube. Tem muita coisa legal, que a nossa audiência é muito menor no YouTube. Então vai lá, fortalece a gente, deixa um like, comenta lá no YouTube. Tem coisa legal, vocês vão gostar. Enfim, tem várias maneiras de ajudar o lado B. A gente prefere em dinheiro, né? Já diria o poeta. Mas a gente sabe que não dá pra ser sempre nem em dinheiro, nem em tóxico. Então faz aí em comentário, em compartilhamento, em engajamento nas redes. O Cezão vai tocar o call da semana, que eu vou beber uma água, que eu falei muito. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quarta-feira uma tarifa de 50% sobre a importação de produtos brasileiros. Em novo capítulo da guerra comercial do fascista Laranjão, a medida está prevista aí para entrar em vigor dia 1º de agosto. O Trump fez uma cartinha pro Lula, criticando o processo no STF contra o Bolsonaro, né, pela tentativa de golpe de Estado em 2022. Enfim, deu aquela pressionada no governo, no STF. Uma das razões aí da cartinha e da medida, né? E aí o governo brasileiro, como tem sido nas últimas semanas, a gente tem elogiado aqui, né, não fugiu do pau, foi pro pau, como tem que ser, foi pra briga. A gente concilia com quem tem que conciliar, ou com quem quer conciliar com a gente. Com quem não quer, a gente tem que ir pro pau. E a gente teve aí o texto publicado aí pelo nosso presidente Lula, logo depois do anúncio, assim, minutos depois do anúncio, reafirmando a soberania do Brasil, usando esse termo, tá espalhando esse termo aí, e disse que não aceitaria interferência ou tutela de quem quer que seja. Lula também já falou aí em entrevistas que vai acionar a lei brasileira de reciprocidade econômica, caso sejam mantidas as tarifas. Fagner, eu vou começar com você, que até escreveu sobre, né, como a gente falou aqui, baixou o Zé escrevinhador aí em você, e você escreveu lá no seu Substack, depois fale sobre o seu Substack, né, que você traiu o Substack do lado B e o blog do lado B. Caralho, ele insiste nisso, né, cara? Óbvio. Caiu em carreira solo, lançou disco solo. O cara que é o Belo, né? É o Belo, né? O cara que tem o canal A Vida e a Bola. O John Lennon. Tá criticando. Não fala de política. O cara que tem... Faz futebol. Porra, quer falar de futebol lá? É o meu primeiro texto Quer de política. Quer falar de futebol? Não, eu não falo sobre futebol. Então tá bom. Vou te chamar pra Vida e a Bola. Eu não falo sobre futebol. A gente achava que era o John Lennon, era o Paul McCartney, né? Enfim. Então, Fagner, vou começar contigo, meu querido. Que bom que não é o John Lennon, que tá vivo aqui também. E o Paul McCartney tá aí também. Eu já ia falar assim, ainda bem que eu não sou Yoko Ono. Vocês iam falar que tava Você não destruiu o grupo, você veio pra unir. Você é a Rita Lee no... Como é que era o outro? Os Mutantes. Nos Mutantes. Também não é muito bom também, não. Tá, eu vou pensar aqui quem você... Tá, vou pensar aqui que você é aqui. É o Nirvana. Do ABBA. Enfim, vamos voltar. O ABBA terminou na porrada também? Puta merda. Aquela tá longe também, né? A gente não brinca. Os dois se separaram, mas enfim. Enfim, vamos lá. Vamos voltar aqui, então. Fagnólio. Eu falei uma coisa... Eu, pessoalmente, assim, Caio Belante, falei nas redes, aqui, nos grupos, que eu via 2025 como 2015. Eu falei, cara, vai ser boicote, os caras não vão deixar governar, né? E tá sendo, né? A gente tem dito isso, né? Que tem acontecido isso. Semana passada a gente falou sobre como o Congresso está boicotando, né? O ataque do Congresso, a gente falou assim, o Congresso sequestrou o Brasil. E a pauta, em uma semana, embora tenha a ver, né? A gente vai falar sobre essas teias aí. A pauta em uma semana mudou. O ataque do Império, um ataque direto do Império, né? E eu acho que com isso, acho que se tinha dúvidas que as eleições de 2026 já tinham começado, e eu acho que a gente já sabe que elas já tinham começado, porque eu acho que 2018 nem acabou ainda, 2016 não acabou, 2014 não acabou. Acho que mais do que nunca tá claro que as instituições, inclusive externas, como os Estados Unidos, a Casa Branca, vão fazer de tudo para interferir nas eleições de 2026, né? Então, com isso, começou a campanha, a gente não sabe ainda contra quem da extrema-direita, mas enfim, começou a campanha, né? Tá abertamente uma campanha contra a reeleição do Lula. Não sei se começou a campanha, não. Acho que do lado deles começou. Do nosso, infelizmente, não. Gostaria muito que começasse também. Pra falar a verdade, me desculpa aí a audiência por ter tossido no microfone. Eu não sei nem muito bem por onde começar. Eu não sei nem muito bem por onde começar esse tópico, cara, esse assunto que a gente vai tratar hoje. Mas se a gente for falar sobre começo de eleição,
aparentemente as eleições começaram pelo lado da oposição, pelo lado da extrema-direita, né? Infelizmente, o nosso lado parece que ainda não entendeu como que funciona o jogo. A gente já falou aqui na semana passada sobre a necessidade da campanha permanente. A campanha permanente se faz necessária. A eleição tá aí mais uma prova, já começou, tá aí mais uma prova de que o outro lado já está pensando eleitoralmente do que vai fazer em 2026 para embaralhar o jogo, para confundir a população, para embaralhar a eleição. Mesmo que ainda não tenha candidato definido, eles estão em campanha permanente. E aí, a ação de um elemento externo, como o principal parceiro comercial do Brasil, nesse nível, é um fator revelador disso que a gente está falando. Mas só que, infelizmente, o nosso lado parece que ainda não entendeu isso. Assim. Hoje uma grande discussão que se deu, que eu vejo rolar nas redes sociais e se deu nos nossos grupos de conversas privadas, seja no lado B, seja com os nossos amigos, etc. e tal, é sobre a necessidade de se falar o que está acontecendo, de ir a todos os meios possíveis, aos memes, aos vídeos, aos pronunciamentos em cadeia nacional. Eu acho que o governo Lula subestima muito o papel do pronunciamento em cadeia nacional. Eu acho que se falar na televisão, tá certo que é uma outra época, é pré-internet e tudo mais, mas se falar na televisão não fosse importante, o Fidel não falaria tanto. E eu sempre uso o exemplo do Fidel, porque, na minha opinião, é o político que melhor soube comunicar Acho que com o o povo. Hugo Chávez também. E desde que eu me conheço, né? Desde que eu me conheço. É óbvio que é um período pré-internet, mas eu vou sempre utilizar esse exemplo, porque se a revolução está em pé até hoje, eu acho que é muito por conta das estratégias na forma como ela escolheu se comunicar com a população. E aí, cara, eu não sei muito bem nem por onde começar a falar sobre a taxação em si. Vocês sintam-se à vontade para poder tomar a palavra e falar em cima. Eu só acho que está muito cristalino a intenção do principal parceiro comercial brasileiro, os Estados Unidos, de interferir nas eleições de 2026 a partir de agora. Eles já querem interferir a partir de agora. Hoje o Steve Bannon deu uma declaração que é, né, mais cristalino que isso é impossível. Ele falou: retire os processos contra Jair Bolsonaro e retiraremos as taxas. Ou seja, se isso não é uma tentativa de interferir no cenário político brasileiro, eu não sei, não vou saber dizer mais o que é. E aí eu acho que só fazer o meme dizendo o Brasil é soberano, esse tipo de coisa não é suficiente. A gente tem que abrir os olhos daqueles que ainda estão com os olhos vendados do quanto o bolsonarismo é nocivo ao país, nocivo à vida das pessoas comuns, nociva às nossas vidas, nós que estamos aqui, né, nós que somos trabalhadores, iguais a 99% da população brasileira, né? O que está sendo proposto pelo governo dos Estados Unidos é a quebra da economia brasileira, é uma tentativa, como eu falei, né? Quem quiser ver um pouquinho mais em minúcias do que eu escrevi um texto um texto lá no meu Substack, né? Que o Caio tá de ciúme, né? De ciúme com isso, né? Eu tenho uma conta no Substack chamada A Terceira Margem do Rio. O lado B também tem, mas tá desativada, né? Ninguém escreve. A Terceira Margem do Rio, que é inspirado num conto, um dos contos que eu mais gosto, do Guimarães Rosa. E o texto que eu escrevi é: Trump e Bolsonaro tentam um novo golpe de Estado contra o Brasil, agora com as tarifas. Dessa vez, a extrema-direita usa da desestabilização econômica em vez da violência física e patrimonial propriamente dita. Eles
em 8 de janeiro de 2023, tentaram o golpe por meio da violência física, por meio da violência patrimonial. Agora, eles estão tentando um golpe que é a retirada dos processos contra Jair Bolsonaro e sua farândula de golpistas, né, de psicopatas, né, a interferência na eleição por meio da desestabilização econômica do país, quebrando cadeias produtivas, gerando centenas de milhares de desempregados, né? E com isso, né, aumentar a sensação de caos social no Brasil, que hoje já não é, né, das melhores. Semana passada a gente estava falando aqui, por exemplo, da questão da violência policial, entre outras essas coisas que a gente, né, que fazem parte da nossa rotina no Brasil desde sempre. Imagina num cenário como esse que a extrema-direita está tentando propor ao país, né, com a quebra de cadeias produtivas, com desempregados em massa e tudo que isso envolve num cenário complexo como é o cenário que o Brasil, né, está inserido desde sempre. Então, cara, se isso não for uma tentativa de interferência e se isso não servir de alerta para que o governo brasileiro entenda a necessidade da campanha permanente e a necessidade da politização da população, eu não sei mais o que vai servir, o que vai precisar ser feito do outro lado para que se tenha essa consciência. Daniel, é uma análise política, economia é economia política, a gente sempre lembra disso, né? Mas a gente fala também sobre questões mais técnicas da economia, né? A gente já falou sobre isso na época que o Trump anunciou aquela taxação toda global e tal. Ele vem, é importante que se diga, né? Ele já anunciou recentemente um aumento dessa taxa para outros países, ou seja, não é uma ação isolada para o Brasil, que é importante no contexto. No Brasil é um motivo, é um argumento, mas, enfim, não é só para o Brasil esse aumento. É o maior aumento, mas não é só. Já teve aí outros países, inclusive países parceiros políticos e ideológicos. Mas como é que você avalia novamente, né, essa grande taxação? E qual é o impacto disso? Você foi uma das primeiras pessoas a falar sobre isso ontem, que eu vi no WhatsApp, e você deu alguns impactos, alguns positivos, outros negativos, né? Porque a economia, isso dá um impacto muito grande na economia, mas pode ir para um lado e pode ir para o outro, ou pode, enfim, ir para os dois também. Como é que você faz essa avaliação? Você que é o nosso Daniel Soares, o economista da Palavra Fácil. A economia, ela se caracteriza por sempre ter dois lados, né? Tem um lado que compra e um lado que vende. E eles têm interesses opostos, né? Quem quer vender mais caro, quem quer comprar mais barato. Então vamos lá. Quando o Trump, os Estados Unidos, anuncia 50% de taxação, então na prática uma taxa linear sobre todos os produtos brasileiros, significa que todo e qualquer produto brasileiro, a partir de 1º de agosto, se ele não voltar atrás, né? Que é sempre uma possibilidade, vão passar a custar 50% a mais no mercado americano, o que, via de regra, vai inviabilizar a maior parte desses produtos para os compradores do mercado do consumidor americano. Vão tentar não comprar ou substituí-los por similares de outros países. A cesta de exportações do Brasil para os Estados Unidos é quase toda de commodity, né? O maior produto exportado pelo Brasil para os Estados Unidos é óleo cru, é petróleo in natura. São cerca de 14% da pauta de exportações brasileiras para os Estados Unidos são petróleo. Ou seja, a gente já discutiu aqui a Petrobras em vários programas, né? O Brasil hoje é, entre aspas, autossuficiente na produção de petróleo, mas não é autossuficiente na produção de combustíveis, porque a Petrobras foi retalhada nos últimos 10 anos e a estrutura de refino, né, foi interrompida, desmantelada, e a gente hoje exporta óleo cru para importar derivados. Então, o governo Trump, eu brinquei, né, tá criando controles de exportação que os governos petistas não ousaram criar. Então, você, ao dificultar a exportação desse óleo, vai sobrar esse óleo no mercado brasileiro. No médio prazo, é um incentivo para aumentar a estrutura de... É um desincentivo para operadoras petrolíferas estrangeiras comprarem campos de exploração no Brasil, né, porque vão ter um mercado a menos para exportar, e um incentivo para que esse petróleo seja beneficiado no Brasil. Mas isso para médio e longo prazo. O segundo produto mais exportado pelo Brasil para os Estados Unidos é aço, né? São lâminas de aço. E aí você vai ter um impacto, porque é uma cadeia já de insumos, né? Não, mas é o aço já pronto. É o aço já pronto.
que vai servir de insumo para fazer carro, fazer geladeira, fazer qualquer coisa que dependa de aço. Não, então, mas é porque o ranking que eu vi não era o segundo aço. Nem Era o qual? petróleo. Era café, era Café é suco o de terceiro. laranja. Então eu vi um ranking diferente. E aí, mas pra falar... Pode ter sido do ano, então. não, varia. Isso Tá. tem Por variações. isso que eu perguntei. Que são próximos. O petróleo, o óleo cru é muito acima, e aí depois os outros são meio embolados, na faixa de 5, 8% Devo ter visto cada um. errado. Continua. Mas o aço você tem um problema, porque é uma cadeia já mais complexa, e que você não consegue necessariamente trocar, né? Trocar de consumidor. Pode gerar algum impacto na indústria de aço, que é uma indústria que gera muito emprego. Então temos aí um problema. A indústria nacional não vai, do dia para a noite, absorver esse aço extra. Vai ser uma economia planificada. Isso, se fosse. E depois do aço a gente tem carne e café, né? E o café tem que chamar a atenção, que é o café in natura. Pois é. É o café in natura. Que significa o quê? Que, como o Fagner falou, muitas vezes a gente está jogando contra o interesse do próprio economia interna americana. Porque além de deixar o café mais caro nos Estados Unidos, já que o café brasileiro tem uma parte, não é a maior participação, colombiana é a maior participação, mas além do café ficar mais caro no mercado americano para o consumidor final, prejudica muitos negócios que fazem o intermediário, que são pequenas e médias torrefadoras que importam grãos in natura brasileiros, fazem a torrefação, vendem muitas vezes um café gourmet, um café de melhor qualidade, um grão brasileiro, né, porque eles fazem o processo A mais B, sei lá o que, e você inviabiliza, se não inviabiliza esse negócio, você dificulta muito a vida desse negócio, que vai ter que procurar café em outros países, em outros lugares, no mercado que já está estrangulado por conta da crise climática. O ouvinte que compra café no mercado percebeu que o café praticamente dobrou de valor no último ano. E isso não foi só no Brasil. Significa que o café tá faltando café no mundo. E se o Trump, numa tacada, ele torna o café brasileiro, que é um dos maiores produtores do mundo. Acho que o Brasil é o maior produtor em termos absolutos, né? A Colômbia é a maior produtora per capita, mas o Brasil é o maior produtor absoluto. E a Colômbia é a maior exportadora, né? Porque o Brasil, boa parte, fica no mercado interno. Numa tacada, se o Trump tá aumentando o preço em 50% do segundo maior exportador do mundo, do maior produtor do mundo, vai ter esse produtor americano não vai conseguir encontrar café em outros lugares, né, num cenário de falta. Ao mesmo tempo, sobrando café no mercado brasileiro, você também barateia um item importante da cesta básica, faltando aí 1 ano e pouco para a eleição. E carne, a mesma coisa, né? Se essa carne não conseguir se colocar no mercado dos Estados Unidos, tem o mercado chinês, né? Mas não é tão fácil você fazer essa mudança deu problema em curto prazo. Recentemente, Deu tanto problema que barateou recentemente, aqui. exatamente. Você também barateia um item importante da cesta. Então, resumidamente... e esqueci um produto importante da pauta, que a gente nunca lembra. Mas um produto importante da pauta de exportação brasileira para os Estados Unidos é avião. Por causa da Embraer. Esse é muito problemático. Se os contratos que a Embraer tem de fornecimento de aeronaves para empresas nos Estados Unidos não estiverem muito bem protegidos, amarradinhos, se essa tarifa incidir... Que é possível que esteja, né? Tipo assim, dar um tempo para as coisas, né? Tipo assim, eu não sei desses detalhes. Os arroubos, para não ser prejudicado por esses arroubos. Se incidir esse 50%, é muito preocupante para a Embraer e para a indústria aeronáutica brasileira, que é uma indústria importante. Acabou de ter investimento. Tem muita tecnologia embarcada, mas você pode desorganizar seriamente uma empresa que é estratégica e que é do interesse dos Estados Unidos desorganizar, porque ela concorre. Exato. Ela concorre, sobretudo, com a Boeing, né? E o mercado é muito mais... Você não vai bater na porta dos outros. Exatamente. Ela compra avião. Você não vai... Acho que eu estava olhando, ela fechou um contrato de 16 aeronaves para uma empresa regional dos Estados Unidos. E, tipo, você não pega 16 e repassa para as empresas... A China tá fabricando os aviões próprios. Não, digo assim... O Brasil, as empresas aéreas brasileiras todas de pires na mão, quebradas. Então, para a Embraer em si, eu diria que é preocupante, né? Quem tiver ação da Embraer, tá complicado. Mas, assim... Se você pensar de forma geral, em termos de impacto político, impacto econômico, claro, que é uma cadeia produtiva intensiva em tecnologia, é muito importante produzir isso no Brasil, ter isso no Brasil, mas se você pensar em impacto político de curto e médio prazo, pensando um ano, são algumas poucas milhares de pessoas que dependem diretamente da Embraer, isso não vai refletir nos humores do eleitorado e do público, porque vendeu avião não deixou de vender avião, né? Não é exatamente para dividendo eleitoral, né, e tal. Então eu acho que no frigir dos ovos, nessa
nessa quem ganhou e quem perdeu, né, mais gente ganha, considerando a pirâmide social brasileira, né, mais gente vai ter produtos mais baratos para comprar no curto prazo do que gente que vai perder o emprego ou perder renda. Aí, é claro, os donos do agronegócio perdem renda. Porque se você está vendendo menos café, está vendendo menos carne e vendendo menos soja em dólar, né? Você vai ter, e se você tem que recolocar esses produtos no mercado brasileiro mais barato, ou mesmo em outros mercados internacionalmente, cobrando mais barato, você vai ter alguma perda de renda. Mas é um público que já é bastante hostil ao governo, para não falar outra coisa, e que numericamente é pequeno, em termos eleitorais. Então, o dividendo do quem ganhou e quem perdeu, eu acho que o governo tem mais a ganhar eleitoralmente neste primeiro momento, e aí vai depender, como a gente está falando aqui, vem falando há anos e vai continuar falando no ano que vem, das narrativas. Eu acho que de saída, o governo saiu bem nas respostas e nas narrativas. Acho que tem que, falei isso nos grupos de Zap ontem, né? Tem que dar uma resposta firme para os Estados Unidos, mas também sem escalar. Sem escalar. Você desmente, 20 dias desmente as mentiras sobre Bolsonaro, sobre autoritarismo, o governo não interfere no sistema judicial, não aceitamos tutela. Na cartinha lá do Trump, ele fala que inaceitável déficit comercial dos Estados Unidos com o Brasil, que é mentira, o Brasil tem déficit há 500 anos com os Estados Unidos. Você rebate isso. Gostei da retaliação genérica. Vamos acionar a lei. Não diz como, quando, por quê, porque escala, também acho. Escala é legal retaliar. Escalar uma guerra tarifária com os Estados Unidos não é legal. Não. O Brasil, porque aí. E assim, o Trump quer negociar, né? Acho que isso é importante dizer. Quando ele dá 20 dias, ele já fez isso outras vezes. Ele dá 20 dias. Eu acho que nesse sentido ele quer mais assustar, né? Assustar, um efeito político. Mas vai negociar. Metade conta dos BRICS, metade pra ajudar o amiguinho dele. Mas eu acho que a negociação nesse sentido não vai ser tão importante. Talvez vai cair por pressão do próprio mercado interno americano. Exato. Mas assim, escalar uma guerra tarifária com os Estados Unidos agora vai dar o efeito contrário disso que eu falei. Mais gente vai ter a perder no Brasil, porque vai encarecer uma série de insumos de produtos que a gente depende dos Estados Unidos. E aí sim, o governo vai ter uma conta para pagar. Não, e é isso. Não escalar, grita, blá. Mas não escala uma guerra tarifária nesse momento. Porque é dia por dia, né, Luara? E bater nos aliados políticos do Trump no Brasil. Claro, exatamente. Deixar claro, né, que é uma questão política interna, né? E aí, Luara, eu queria te chamar para conversa, exatamente para jogar para você essa reação do governo, né? A gente já havia elogiado a reação do governo na semana anterior, que a gente tá sempre aqui, metendo o pau no governo de várias formas, que quase sempre a gente tá com razão. Mas a gente, legal, o governo reagiu, subiu o tom na hora que subir. E acho que hoje aconteceu de novo, né? O governo tá dentro do tom que é pra tá. Por mais que a gente tenha algumas críticas do Fagner, por exemplo, de utilização, eu até discordo, acho que dá pra esperar pra utilizar a TV por enquanto. Embora eu seja um entusiasta da ideia, falei na semana passada, acho que dá pra esperar, calma, vamos ver se vai entrar mesmo, né? Quais medidas serão tomadas até lá. Dá pra esperar, vamos esperar aí 15 dias, e quando faltar uma semana, se ele não subiu, a gente pode usar. E acho que houve uma onda, e aí vem tal da narrativa, né, de controle de narrativa que o governo e os partidos de esquerda, as entidades de esquerda conseguiram, a ponto de Folha de São Paulo, Estadão, e players muito importantes da política brasileira, como Danilo Genitália, como o outro cartunista lá que eu esqueci o nome, de Reaça e tal, falaram assim, gente, peraí, o Bolsonaro fez merda, a família Bolsonaro fez merda e tal. Como é que você avalia essa resposta imediata e o que você tem pensado dos próximos passos? Porque o que será que vem? Como é que a gente pode tentar? Porque a gente vai também é importante na comunicação, na controle da narrativa, tentar se antecipar a coisa que possa acontecer, né? Caio, hoje mais cedo, acho que foi de hoje mesmo, o Casara, nosso amigo aqui da casa, fez um tweet falando sobre como os últimos dias foram importantes para resgatar termos como luta de classe, soberania, e como você já falou também, a economia política, né? Para poder pegar um gancho aí na fala do Daniel, tem um outro aspecto da economia também que é bem importante, que é a coisa da confiança, né, Daniel? E esse termo que colocaram de que o Trump sempre pipoca, né, porque ele voltou atrás em algumas tarifas, né, de algumas taxas e tal, tem a ver com isso também, né, porque
acaba gerando esse efeito de desconfiança dos agentes, né, americanos, da economia americana, dos lideranças americanas, dos empresários americanos. Como é que vai ser fazer negócio com esses caras que a todo momento acham que numa canetada podem mudar o cenário? E o gesto do Trump é político nesse sentido, né? É uma demonstração, uma tentativa de demonstração de poder no momento em que o mundo já entendeu que não dá, né? E que, na verdade, não só que não dá para confiar nos caras, mas que não dá para poder ficar sob a tutela deles em qualquer aspecto, né? Porque isso existe por causa da dolarização, né, do mercado mundial, da estrutura mesmo do mercado mundial. Não para entrar na área do Daniel, mas falando assim de uma forma muito geral, essa desconfiança acaba mostrando também a necessidade de organizações como os BRICS, né? E não é à toa que essa retaliação vem depois da Conferência dos BRICS que aconteceu aqui no Brasil, porque tem vários pontos aí que eu acho que a gente pode pegar. Antes de entrar nesses pontos de falar de BRICS, de política externa, né, dessa reconfiguração mundial e da importância disso, eu quero falar do aspecto político nacional mesmo, das narrativas, essa palavra que a gente adora odiar, porque eu acho que foi muito importante um alinhamento inicial, mas eu acho que analisar essas narrativas, e principalmente de quem saiu primeiro, né, com uma leitura desse cenário, porque não acho que era exatamente inesperado, mas ter isso bem alinhado foi fundamental para essa disputa. Acho que vai ser fundamental para essa disputa, assim como foi uma ação direta ali na ideia do taxar os super ricos, que nós falamos na semana passada, coloca a gente numa posição vantajosa, né? Dessa vez a mesma coisa. Então, assim, posso citar aqui a deputada, né, a deputada Amaral, que eu acho que alinhou, né, alinhavou muito bem, né, o seu posicionamento. Tabata. Pois é, você vê, né? Mas até relógio parado, etc. Tá chegando a eleição mesmo, a Frente Ampla tá chegando aí. E o outro, o Boulos, eu vi um post hoje, até compartilhei no lado B, no nosso grupo do lado B, que eu achei muito bom, assim, aquela ideia do Brasil, né, o Lula quer taxar os super ricos, o Trump quer taxar, o Bolsonaro quer taxar o Brasil. Essa arte rodou pra vários, eu vi de vários perfis, rodou bem essa arte. Porque tomar isso como... porque se fala em ataque à soberania, acho que é preciso resgatar, não só resgatar, mas disputar esses termos, né? Porque as pessoas têm colocado muita coisa do patriota e tal, mas mesmo nas eleições de 2018, a coisa de continência para a bandeira americana não pegou tanto assim, porque existe, né, essa idealização do sonho americano, isso ainda é muito presente no Brasil. Mas eu ouvi uma entrevista... acho que foi para o Café da Manhã da Folha, de um professor de Relações Institucionais da USP, falando de pesquisas que eles fazem e que desassociam, né? Ao mesmo tempo que o brasileiro tem uma idealização, né, dos Estados Unidos, admira os Estados Unidos, rejeita o Trump. A esquerda rejeita mais, claro, mas também gente, né, da direita, as pessoas em geral, os brasileiros em geral, veem o Trump como uma figura desprezível. Eu né? acho que não seria exatamente gente de direita, mas gente que vota na direita. Mas que não conhece necessariamente com a ideologia, né? Exatamente. Antipetistas, talvez, no geral. E aí, eu acho que essa diferenciação é importante, vai ser muito importante na disputa desse discurso, do que a gente quer colocar como, até para resgatar, como eu disse, termos como soberania nacional, colocar isso, né, de novo, como temas que não estão ultrapassados, né? A gente vê cada vez mais. E eu acho que resgatar isso tem a ver, né, essa disputa toda que eu falo, tem a ver também com... tornar isso mais cristalino, sabe? Tornar essa disputa toda mais evidente, assim. Quais são os atores, o que está em jogo? Então, aí, já trazendo um pouco, por exemplo, para a questão dos BRICS, os BRICS discutiram uma coisa muito importante, que foi uma governança, a necessidade de uma governança global de inteligência artificial. E isso está diretamente ligado às Big Techs. Quando a gente fala de Big Techs, não é por acaso que Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, todos esses caras grandes, né, o cara do ChatGPT, enfim, todos esses caras grandes estão alinhados com o trumpismo, porque nós estamos falando de novas formas de produzir riqueza, né? E de controle também.
de controle das populações, de submissão dessas populações. Aí quando a gente fala de crise do capital, não estamos querendo vulgarizar expressões, gente. É porque, na verdade, assim, me parece que é uma coisa bem óbvia. São os termos que nós temos e as ferramentas que nós temos até então para poder explicar as coisas. Então, às vezes a gente fala alguns termos que as pessoas acham que é datado. Mas não, na verdade, é o que a gente vivenciou até agora, em acúmulo, né, de conhecimento da humanidade e da luta de classes, e consegue explicar o que está acontecendo no mundo hoje. E eu acho que isso cada vez fica mais evidente. E cada vez fica mais evidente, deve ser né, não só para a gente e para os ouvintes do lado B que estão, né, ouvindo a gente, mas para todo mundo que quer, enfim, viver nos próximos anos aí com algum tipo de justiça social, que essas reconfigurações, elas demandam também que a gente não dependa desses caras. E aí estamos falando vou trazer termos como colonialismo de dados, que é uma coisa que o professor Sérgio Amadeu fala muito, né? Então a gente é muito dependente dessas tecnologias, das big techs, dos nossos dados sensíveis, mas não só isso. Quando a gente fala de, por exemplo, capitalismo de vigilância, o que parece uma coisa meio conspiratória, né? Parece uma coisa assim, de vazamento de dados, de espionagem, e é isso também. Mas tem uma aula que eu tenho quase certeza que eu já indiquei aqui, que é uma aula da ex-presidenta Dilma Rousseff, atual presidenta do Banco dos BRICS, e eu acho que isso também tem ligação com toda a retaliação trumpista, da extrema-direita e tudo mais. Mas é uma aula que ela deu para um curso de comunicação, é a aula inaugural do curso de comunicação da Perseu Abramo, né, que é a fundação do PT. Deve ter uns 2 anos isso, 2022, eu não sei, mas, se não me engano, é por aí, 2022, 2023. E a Dilma fala sobre capitalismo de vigilância, né, que é o título de um livro da Shoshana Zuboff, bem conhecido até por quem estuda essa área, mas não só do livro, ela faz um apanhado geral com a geopolítica, né, política global. E é muito interessante porque ela resgata uma história das Big Techs, como elas se reconfiguraram para poder continuar fazendo o dinheiro, como mudaram sua forma de negócio. E aí a gente vai entrar em coisas que parecem muito... Ou que não tem relação, mas a gente vai se aprofundando e ver a relação, assim. Como, por exemplo, o modelo de negócio de uma Amazon da vida, né? A predição de desejo. Então, aquilo que você fala assim, nossa, eu estava pensando Pensei naquilo, pesquisei um tênis e agora não pode aparecer o tênis mais para mim. Tem engenharia de comunicação ali, tem publicidade, mas também tem muito dessa coisa do capitalismo de vigilância. Que, como eu disse, parece um termo conspiratório, parece que não tem nada a ver, mas é a reconfiguração, estou usando muito essa palavra, mas para poder pensar rápido aqui com vocês, da economia global. E que esses caras querem dominar. Então não é por acaso também, e não é conspiratório dizer, né, essas negociatas muito suspeitas que acontecem, inclusive ligadas a alguns presidenciáveis, alguns presidentes, algumas lideranças desses, né, ligadas a esses presidentes, de transações com criptomoedas, sabe, de vazamentos de dados ou de informações que privilegiam traders, né, então ganho rápido de dinheiro. Isso tudo está ligado a esses caras que querem dominar, querem manter essa dominação. Sempre dominaram, mas querem manter essa dominação. Ou então, gente que ascendeu há pouco tempo, mas já ligaram as tecnologias e percebeu nisso uma nova forma, né, de fazer dinheiro neste novo mundo, né, no século das tecnologias. Então, como eu disse, não é para esgotar os termos, mas eu acho que vale sim usá-los. Nós estamos falando de novos meios de produzir riqueza, e da crise do capital em meio a isso, né? A mudança de poder também nas mãos de quem hoje opera quanto a isso. Ou que quer com essa desestabilização, né? Para manter esse poder, para levar os seus. Nunca são os nossos, nunca somos nós. É essa ilusão que a gente precisa não só perder, eu acho que aqui nenhum de nós tem essa ilusão de enriquecer e ser como esses caras, mas a certas filosofias que estão hoje entranhadas na classe trabalhadora, né, e nas classes populares, como, né, que a gente já falou de teologia da prosperidade, a coisa do marxismo cultural, levam muito a isso. Pessoas falam assim, não, mas fulano de tal
fulana de tal blogueira tá com uma bolsa, né? Tanto porque ela é o dinheiro dela, o trabalho dela. Fulana Não de tá tal roubando ganhou, ninguém. exatamente, ganhou isso tudo, mas porque eu acho que se vê um pouco chegando nesse lugar. Mas não há possibilidade de acesso para esse lugar, porque isso é para poucos, né? Inclusive, ele só se mantém porque é para poucos. E é uma quantidade enorme de dinheiro fictício, né, no capitalismo financeirizado, e também as pessoas não têm muita noção, mas que aí entra muito bem a ideia de taxar os super ricos. Eu acho que não basta, né? Porque eu acho que, pelo menos para mim, eu quero que não existam super ricos, mas taxar já me parece um bom começo. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Eu acho que são os primeiros pontos que eu gostaria de abordar e queria ouvir de vocês assim também, porque eu acabei jogando um monte de coisa, Não, mas é porque quando... eu acho que a gente acaba... Eu vi gente falando assim, mas tá dando muito poder ao Eduardo Bolsonaro. Me parece que o Trump só juntou o útil ao agradável. Claro. Então tem mentira, eu acho mas que isso é importante que se diga, né? Eu acho que nessa análise que a gente possa fazer aqui, eu acho que tá muito mais claro que é o Trump que controla o bolsonarismo, né, de alguma forma, ou tenta controlar, do que o contrário, porque assim, até quando o próprio Trump tomou a posse e tudo mais, deixou muito claro que o Brasil não era uma prioridade dele. O Brasil começa a se tornar prioridade exatamente quando, com os BRICS, mas não só com os BRICS, internamente, se debate, por exemplo, o controle de Big Techs, né? Esse é um debate que surge, a polêmica da Janja teria falado, né, pro Xi Jinping, por exemplo. Esse é um debate que, embora tenha sido pro chinês, Xi Jinping, esse é um debate que resvala, pô. Além disso, acho que também para mim, também tá muito claro que esse movimento não diria proteção, mas enfim, de cuidado, né, que o Trump tá tendo agora com o Bolsonaro e tudo mais, isso também pra ele, porque assim, pra ele, se der Bolsonaro ou se não der, não sei se faz tanta diferença assim, né? Agora, eu queria falar sobre os próximos passos, né? Óbvio que é muito cedo, a gente pode estar sendo furado nesse exato momento, né? Porque, enfim, na política é assim, quinta-feira normalmente é o dia que as coisas acontecem, é o último dia para as coisas acontecerem, né? E às vezes sexta de manhã. Mas, assim, tem duas possibilidades que eu vejo, que uma a gente estava até debatendo no nosso grupo, um dos tantos grupos que eu tenho com o Daniel Fagner, o Fagner não tá nesse, né, lá no Sapucaí Central 3, sobre a possibilidade disso, inclusive, ser um jogo de cena para fazer do Jair Bolsonaro um player diplomático. Ou seja, o Jair Bolsonaro ligar lá pra Casa Branca e falar, o Trump dizer que ele ligou. Ô Trump, ou pelo menos dizer, né? Ô Trump, pô, não, nada a ver fazer isso, entendeu? Não precisa não, essa questão aí não tem nada a ver. Gostou, Gil? A Gil gostou. Nossa, imitação José Trajano. Como Trajano com... E ele volta atrás, assim, porque ele já volta atrás, já não seria novidade dele voltar atrás, ou de negociar, não foi 50, foi 25, nem eu, nem você, essas coisas. Não vejo nada de conspiratório nisso, acho que é bem possível, embora, é isso assim, esse é o tipo de controle, não vou usar narrativa, né, mas de controle de argumentação, pronto, melhorei. Que eu não sei se os Bolsonaros têm também, né? Tipo assim, será que o Eduardo tá com essa moral de negociar um jogo de cena com o Trump? Será? Não tô dizendo que não tem, mas será que tem? Então eu também boto em questão. E o outro ponto, e aí que eu acho que é um ponto de elogio às reações que a gente viu, inclusive, quem diria da mídia hegemônica, né? Relógio parado, acerta 2 vezes no dia. Isso aí tem explicação, né? Eles querem moldar o Tarcísio como... isso? Não é só isso, não. Eu acho que você fala o quê? Da reação da mídia hegemônica à medida de taxação? Ué, interesse da burguesia nacional? Quem é que financia a mídia hegemônica brasileira? É o agro. É só um dos financiadores e é o principal, só um dos principais afetados pela taxação.
Meu filho. Mas você entende que mesmo assim esse é um movimento que foi mais radical do que se esperava? Não, o famoso quem paga... Radical não, incisivo. O famoso quem paga a banda escolhe a música, né? Mas você entende que talvez eles pudessem esperar um pouco, pelo menos? Não, no dia seguinte é claro que... Ou comprar a narrativa bolsonarista do Lula está botando a ideologia acima. É óbvio que eu acordei. A primeira coisa que eu acordei, quando eu acordei hoje... Quando eu acordei, peguei o telefone pra ver a hora. E aí já tinha lá a mensagem no WhatsApp. A primeira coisa que eu li... mandou, 7 da manhã. A primeira coisa que eu... Exatamente. Apócrifo. Tipo assim, adivinha quem escreveu. Eu esqueci de dizer que era do Estadão. É porque eu pensei... Na verdade, como eu tava acabando de acordar, eu achei que tava no início. Enfim, passou batido. Mas a primeira coisa que eu li foi o editorial do Estadão. É óbvio que eu dei um sorriso. Eu falei... Caralho, os caras já entraram com o pé na porta, assim, 12 horas depois. Mas aí, depois, né, passando o dia, você refletindo sobre o que você leu, gente, é o interesse de quem tá pagando a música, quem tá pagando a banda. Ué, a Folha mandou o não passará. Pois é. A Folha de São Paulo mandou o não passará, amigo. Então... Assim, não é porque eles são nacionalistas, não é porque eles são democratas, não é porque eles estão do lado do governo. Essa gente é tão entreguista quanto o Bolsonaro. Mas eu acho que eles poderiam ter feito um outro caminho. Eu acho que talvez avaliaram que não colaria reproduzir o discurso do Tarcísio, por exemplo. Não só isso, para daqui a 3 dias eles lançarem um outro editorial completamente diferente, também não custa, mas isso eu acho que é um termômetro do agro mesmo, principalmente, né, Lu? E tem que lembrar também que uma dos mantras, né, do capital desde sempre é que tempo é dinheiro, né? Os caras não vão esperar a taxação começar para ter prejuízo. Então, acho que a antecipação faz muito sentido também. Eu acho que tem, né, como o Daniel disse, poderia ser outro, poderiam esperar um alinhamento ali dos bolsonaristas, mas nem isso fizeram, porque eu realmente acredito que ninguém ali tá afim de perder dinheiro. Mas eu queria chamar a atenção para um ponto que eu não... 2 pontos, na verdade, porque eu já vou falar, eu ia falar no final, mas é dizer que essa aula da Dilma que eu citei está disponível no YouTube, então quem não assistiu, quem não conhece, assista, porque é um tipo de aula que eu recorro, mesmo sendo, como eu falei, de anos atrás, eu eventualmente assisto de novo. E até hoje não esgotei todos os pontos, porque faço fichamentos e tal, mas tem muita coisa ali pra gente pensar, inclusive novas formas de atuação e de proteção, assim, e ver outras constituições, como outros países lidam com isso, né? Enfim, é muito interessante. E o outro ponto que eu queria colocar aqui também pra gente discutir e também resgatar, como eu falei de resgate de termos, é a luta internacional dos povos, né, internacionalista dos povos, porque a gente vê uma extrema-direita cada vez mais internacionalizada, e isso teve muito peso, tanto na tentativa de interferência do Trump, como nessa possibilidade, Caio, que você levantou, do Bolsonaro voltar como um player, né, como alguém que tem alguma relevância, que a gente sabe que não tem, nem de ideólogos, né, bolsonaristas, assim, mas que estão bem articulados. Eles podem não pensar, podem não comandar a extrema-direita, mas eles atuam no país que é muito relevante para a extrema-direita, né? O Brasil é um país relevante porque já teve um governo de extrema-direita e porque tem uma base bolsonarista já, né, consolidada. Então, essa necessidade de internacionalizar os nossos atos, porque eu vejo, sim, e vejo com muita preocupação, viu, gente? Você vai ver um espaço deliberativo de movimento sindical, por exemplo, e aí aprova uma moção de repúdio ao genocídio em Gaza. E os comentários dos trabalhadores sindicalizados, que isso tem a ver? A gente quer saber da pauta do reajuste, não sei o quê. Quer dizer, não disputar isso também dentro das nossas bases, né? Não tratar da solidariedade internacional como um ponto, né, de luta contra a opressão de todos os povos, porque Gaza também é aqui, né, para citar só um dos exemplos, é um erro que a gente vem cometendo ao longo do tempo, que esvaziou a luta internacionalista da classe trabalhadora e que hoje a gente está colhendo os frutos podres, porque a extrema-direita fez isso, a extrema-direita que não tinha essa organização para além dos negócios, né, hoje se organiza muito mais e muito mais, né, de forma muito mais evidente até, do que a esquerda que precisa às vezes ficar se escondendo um apoio, né, a Cuba contra o bloqueio,
escondendo uma opinião sobre a Venezuela que faça a diferenciação, né, dos atos, das tentativas de golpe na Venezuela, por exemplo. O medo que tem de falar de China como para além dos negócios, né? Porque fala de China, fala só de economia. Mas peraí, como é que essa economia se desenvolveu? A gente não vai falar sobre isso? A gente não vai falar que é um partido comunista chinês? Nós estamos lidando, né, de comunistas. Ai, por que esse comunismo, socialismo de mercado? Ah, pelo amor de Deus, sabe? Cheio de tato, cheio de dedo. O próprio Não Bolsonaro, pode. né, Lu? O próprio Bolsonaro, quando ele ainda era presidente, eu me lembro que teve, eu acho que um encontro com Xi Jinping em algum momento. Não sei se foi necessariamente um encontro, se foi uma conversa pelo telefone. E o próprio Bolsonaro falou: não, mas eles são comunistas do bem. Até a extrema-direita usa as palavras como devem ser utilizadas e a gente tem um certo pudor em falar, né, cara? É um medo da disputa mesmo. É um negócio. Sabe o que isso eu penso desde a minha campanha. Eu falo, cara, parece que está tentando enganar as pessoas quando vai debater. Então a gente não podia falar de gênero já em 2018, né? Vocês lembram disso? Tá na madeira de piroga, aquela loucura toda. O pânico moral e tal. E aí ficava, não, mas aí tá tentando puxar para a economia, porque o povo, o pobre, não sei o quê. Falei, não, gente, as pessoas estão perguntando porque elas querem saber o que está acontecendo, o que vai ter banheiro trans, como é que é isso? Fala sobre as coisas, entendeu? E se posiciona, porque ninguém é bobo, não. Verdade? Como é que vocês colocaram lá no grupo? Então, o povo é bobo, mas nem tanto, né? Há limite, há limite. Há exceções. O povo é bobo sim, mas há exceções. Confiar, exato, eu já falava, eu tinha até, era um negócio que eu falava lá em 2018 na minha campanha, mas que eu trago sempre comigo no meu coração, olha que bonito. Que se a gente não acreditar no nosso povo, a gente não é digno do voto desse povo. Então você vai ficar querendo enganar, vai querer contornar, falar com meias palavras, você não é digno da confiança, né, dessas pessoas. E como se elas não fossem capazes de entender. Quer dizer, eu acho que você não é capaz de explicar, então admita isso, sabe? E procure se formar primeiro como alguém que quer, antes de querer dar palestrinha, sabe? Como alguém que quer explicar alguma coisa. Se é que a gente deve explicar, eu acho que o diálogo é sempre um bom caminho, né? Eu gosto muito da prosa. Mas, mesmo sabendo também que há lugares em que a gente não consegue dialogar, existem muitos em que a gente consegue. E aí existem instrumentos que estão sendo construídos pela classe trabalhadora que pode parecer assim, eu vejo muita descrença, sabe, pessoal, de instrumentos assim, que as pessoas tratam como se fosse... Eu já falei aqui da minha opinião sobre nota de repúdio, mas eu acho que isso como instrumento das entidades, quando se posicionam como entidades e colocam isso para poder valer, isso é válido. Assim como agora a gente tem um plebiscito popular, que parece uma coisa muito simbólica, até alguns vão falar meio tilelê, né? A gente chama lá em Minas, tá, pessoal? Mas é um movimento, assim como aconteceu lá pela reforma política, vocês lembram? Logo depois do movimento, né, da jornada de junho, que não foi levado muito à frente, mas eu vejo agora assim, vamos fazer um esforço ali, vai votar, ou então compartilha aí na sua cidade onde tem, se é que tem urna, então quem sabe você não vai rolar uma urna dentro da sua cidade, faz ali, posta, sabe? O que é isso? Gera curiosidade, fala sobre isso, conversa com os seus... É uma ferramenta, claro, pelo menos para despertar ali, para poder puxar uma conversa. São coisas que parecem muito básicas, mas que são fáceis de fazer, assim. Eu me lembro que quando o Lula estava preso, eu andava vou citar só assim, sabe, gente? É bem básico mesmo, bem simples. Andava com um bottom, não a prisão de Lula. Porque o Lula é essa figura que sempre gera debate, né? As pessoas têm uma opinião sobre. E aquilo ali, não tinha um lugar em que eu não... Uma vez que eu saísse com aquele bottom, que a pessoa ou não batesse o olho e fizesse alguma menção. Por que você é contra? Ou então, eu também tô com o Lula. Sabe essas coisas assim? E você vai achando aliados, você já vai fazendo contatos. Então, assim, são movimentos que eu tô falando de movimentos individuais, claro. Mas também existem movimentos coletivos. Só que a partir dos individuais, você vai criando essa rede, sabe? Porque a gente não vai continuar falando e não pode continuar falando só com os nossos para depois chegar na eleição e ficar desesperado querendo tomar café com os outros no meio da praça. Essas coisas não funcionam assim. Os movimentos, eles são criados, né, enraizados ali nas suas comunidades. E eu acho que a gente precisa retomar isso. Assim. Eu esses dias postei uma foto numa festa julina, né? Que as fotos aqui no Espírito Santo acontecem muito mais em junho do que em junho, né, em julho do que em junho também. Como no resto do país. Eu acho que as pessoas ficam... Eu tenho essa impressão de que esqueceram assim, de planejar e falam, gente, a gente tem que fazer. Também. E aí todo mundo faz.
Mas e por que que essas festas despertam tanto, né? Esse amor, essa coisa. Todo mundo gosta de festa junina. Conheço poucas pessoas que falam que não gostam e tal. Porque é um lugar onde você compartilha muita coisa. Compartilha da música, compartilha de lembranças, porque todo mundo dançou quadrilha na escola. As comidas que são feitas, se a gente perceber, são comidas populares e feitas aos montes, né? São feitas para comer com muita gente junto. Então, resgatar todos esses aspectos do comum, eu acho que também é uma via para que a gente crie e resista nas nossas redes, sabe? E aí, redes não só nas redes digitais, porque também precisa disso, né? A vida acontece fora do digital também. Está cada vez mais junta, está cada vez, infelizmente, mais indissociável, mas o real ali, né? As pessoas ainda sentem. Então, vamos provocar esse sentido, sabe? Vamos provocar, eu acho que a gente precisa mais. E nisso, as bolhas podem ser um primeiro passo, sim. Né? Antes da gente querer sair, eu sempre falo isso aqui, antes da gente querer viralizar, vamos falar com os nossos, vamos juntar os nossos aqui, vamos trocar uma ideia, o que a gente pode fazer junto. Então, fulano foi votar lá no plebiscito popular. Hoje, inclusive, está tendo ato em vários lugares. Né? Eu ia falar sobre isso. Sobre esse assunto, aproveitar teu gancho, Lu, porque assim, eu tenho uma outra... E as teorias todas as teorias da conspiração da esquerda, elas são teorias da conspiração até a CIA abrir seus arquivos, né? Aí elas se tornam... né? Verdade. Então, eu tenho uma teoria da conspiração, que na verdade não é uma teoria da conspiração, mas enfim, foi uma coincidência, talvez, aí eu boto aqui na mesa para os ouvintes, no momento que talvez fosse o momento mais próximo da eleição, já, né? Já ali as coisas se clareando, que o governo brasileiro e a esquerda brasileira como um todo, com as instituições, partidos, políticos, consegue dar uma resposta de luta de classe muito clara, e a luta de classe vem à tona, e o governo começa a falar que tem que taxar os ricos, embora a pauta talvez nem tinha técnica, nem tinha nós contra eles. O nós contra eles, quando isso ferve a ponto da mídia hegemônica ter que falar, do governo continuar e da gente pautar, da gente elogiar as medidas e convocar o povo pra rua. Hoje está tendo ato em várias cidades, né? Não sei como é que está. No dia anterior dessa convocação desse ato, no meio desse turbilhão em que o governo internamente, talvez, acho que o Lula não tá tão forte, sei lá, talvez desde que assumiu, porque vem perdendo, né, base, vem perdendo a confiança das pessoas, e quando consegue reabilitar isso, e tem trackings do PT mostrando que melhorou o percentual de aprovação do Lula, vai sair uma quest aí agora, que a expectativa é que tenha melhorado de alguma forma, ou seja, quando a pauta vira positiva e a gente controla a narrativa, de alguma forma, controle de narrativa aí, de novo, vem essa parada desse anúncio, né, e assim, eu achei curioso, porque até vi uma análise do Orlando, né, do Anarcofino hoje, dizendo que isso pode ser bom, porque dá ao governo uma outra pauta para continuidade de campanha, né? Ou seja, o governo vai... Se ia morrer uma semana depois aquela pauta da taxação dos ricos, pelo menos agora tem mais uma para se preocupar. E que pode ser positiva para o governo, de fato, a gente fez as análises aqui que pode. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu acho que esvazia internamente uma pauta que parecia ser muito boa para o governo em termos eleitorais. E eu fiquei com isso na cabeça desde que surgiu ontem. Eu falei, porra, agora que o governo se posiciona com uma pauta que pode ser eleitoral e política para o ano que vem, que é a taxação dos ricos, usa arte, usa inteligência artificial a rodo, aproveitando o engajamento que a inteligência artificial dá, não se enganem, né? As plataformas querem que você utilize inteligência artificial e elas facilitam esse engajamento, e é por isso que a gente viu obras-primas da inteligência artificial do PT e do governo, né? Tipo, cara, é uma merda, mas é isso. É o jogo, meus amigos, é complicado. E a narrativa de novo, né? Mas, enfim, a argumentação, a comunicação nas redes, ou seja, no momento que eu acho que era o melhor momento de comunicação do governo, tranquilamente, com uma pauta concreta, conseguiu expandir a pauta, que convenhamos, a taxação do IOF nem era sobre taxação de ricos, né? Nem era só sobre o imposto de renda, conseguiu misturar aquilo, condensar. O Trump vai e anuncia
e muda o eixo, né? Agora vai ter que ser política externa, combater o bolsonarismo, joga a luz ao julgamento do golpe, que tava ali, não, deixa lá o julgamento do golpe. Não era uma pauta política o julgamento do golpe, e o governo e o partido, mas até mais o governo, fazem questão de falar, não posso me meter nisso. Então, assim, achei, no mínimo, uma coincidência que ajuda a embaralhar. Agora, por outro lado, e eu acho que a gente tem que falar sobre isso também, o Trump, embora seja bom de voto lá nos Estados Unidos, ele é uma figura, como a gente já citou aqui, que assusta certa direita, né, global. E em outros lugares que não tem o perfil político, social, econômico do Brasil, mas que a extrema-direita estava trumpista, estava forte, a eleição dele e a participação dele, direto ou indiretamente, nas campanhas, fez com que a extrema-direita desidratasse. Isso aconteceu tanto no Canadá quanto na Austrália. Que em nada se compara ao Brasil. A Austrália, no mínimo, o tempo é igual, né? Mas em nada se compara o quê? O tempo. O tempo do o hemisfério sul, né? Hemisfério sul, né? O tempo é o contrário. É o contrário, pois é. Tá 12 horas na frente. Mas eu quis dizer em clima, né? Tipo, tropical. Sim. Então. No mínimo, só isso praticamente, né? Mas que isso pode contar, porque eu acho que é isso. Trump assusta certa base da direita menos radicalizada, né? E quando ele faz isso, eu acho que ele realmente pode ser um tiro no pé para a direita eleitoralmente. Porém, eu estava até conversando hoje com uma colega e eu acho que eu fiquei mais assustado, aí vai mais ou menos pelo que eu vi do título lá do texto do Fagner. Hoje, eu fiquei com mais medo de tentarem novamente um golpe, como tentaram em 2022, mas não levar a cabo. Por quê? Muito porque os Estados Unidos não comprou esse barulho, e hoje, né, ano que vem, pode ser que os Estados Unidos compre esse barulho por causa do Trump, e eu acho que ele não vai ter vergonha nenhuma de se precisar fazer alguma coisa que o Biden não fez, do que a eleição em si, porque eu acho que a eleição em si pode ter sido muito prejudicial à direita, tem muita coisa pra rolar ainda. Estão querendo dizer, eu vi uma análise da Daniela Lima, que é uma jornalista até, enfim, com alguma dignidade lá na Globo, e fez um blog que falou com a fonte, próximo a Bolsonaro, e dizendo que isso é bom pro Tarcísio, porque é ruim pros Bolsonaro, e isso valida o Tarcísio como uma outra via da direita. Falou a mesma coisa que o Tarcísio, se tem um ponto que o Tarcísio é muito bolsonarista, é essa puxação de saco ao Trump, bonezinho, tá sempre fazendo, ou seja... As declarações dele de ontem pra hoje foram... hoje ele até modulou um pouquinho. Que apoiou da própria imprensa. Exatamente, apoio da imprensa, e o estado dele é o primeiro, né, a ser prejudicado. A Embraer fica onde? Pois é. Então assim, ele hoje modulou, ele vai ter que modular muito esse discurso dele, porque ele tá tentando ser colocado como moderado por muita gente, só que ele não consegue ser moderado. Ele consegue ser educado, mais educado, talvez, porque também ficou lá batendo lá. Mas qualquer bolsonarista, candidato, vai ter essa prisão. Vai ter que sair entre o porque ele não, porque quando ele tenta ser moderado pra apelar ao eleitorado centrista, ele desagrada a imensa base... Que é o que acontece com radicalizada. o Tarcísio, que a gente vem repetindo aqui, eu já tenho falado isso aqui alguns vezes. Mas acontece com ele porque ele tá em evidência. Poderia ser o Zema, porque poderia ser o Caiado. Ele é a escolha da burguesia, ou sei lá, da mídia, da Faria Lima pra ser. E por isso, e isso, eu venho falando isso aqui. O Tarcísio, eu quero ver quando se vai acontecer. Eu ainda acho difícil, mas enfim, isso é só um palpite, não análise nada. Porque ele vai sair de uma eleição que é praticamente certa, pra abrir um flanco que o Lula já quer botar o Alckmin pra concorrer lá, e sem Tarcísio é bem possível que o Alckmin volte, porque o Alckmin obedece ali alguma cartilha ali, né, enfim, o Alckmin, velho Alckmin, então o Alckmin... governador 4 vezes, né? Tipo assim, né, ele sabe o que ele tem pra fazer, então assim, porque favorece o Tarcísio, eu acho muito difícil o Tarcísio sair desse embate de maneira positiva, porque ele já acumulou de tal maneira esse trumpismo, essa coisa dos Estados Unidos e tal, que ele vai sair como disso, né? Ele vai ter que moderar mais ainda o discurso dele, e aí ele moderando o discurso dele, já tá muito claro que os Bolsonaro não querem apoiá-los, ou vai apoiar ali, né? Não, e a base rejeita. Pois é, então e isso me lembra, novamente para concluir meu raciocínio sobre a eleição, que a eleição, vai ser difícil, eles têm o Trump, eles vão ter, enfim, um monte de coisa, as Big Techs e tal,
vai ser difícil. Mas o que eu posso dizer é, em 2018 foi muito difícil, a ponto da gente não conseguir praticamente nem dar pro cheiro. E em 2022 foi muito difícil, eles com a máquina, e a gente conseguiu lá no voto. Eu acho que 2026 ainda está muito aberto. E eu acho que quanto mais tempo eles estão protelando para saber quem vão lançar, mais tempo eles demoram, acontece o quê? É mais fácil de ter um racha, e eles virem rachados eleitoralmente. E ao mesmo tempo eles estão tentando testar os nomes e saber quem vai poder, enfim, ser um nome viável para a extrema-direita. Então, assim, enquanto isso, nós temos na figura do Lula, saudável, tá aí, tá bem, já é um senhor de idade, mas assim, tá muito claro que ele vem, que nada acontecendo e que a gente espera que não aconteça. Ele vem para reeleição de novo, ele vem para ser candidato, então assim, e é o Lula, né? É o velhinho. Mas ainda é o velhinho, ainda é o PT. Então acho que a gente tem que ter muita calma, ouvir muita análise de que vai ser difícil, vai ser impossível, porque o Trump, porque eu hoje teria mais medo do que aconteceu em 2022 ser levado a cabo, né, 8 de janeiro e tal, alguma coisa mais forte com o Trump, dando algum suporte, do que no voto. Eu acho que o voto tá cada vez, pra mim, tá cada vez mais claro que eles estão igual barata tonta. Mais um motivo pra punir os golpistas no julgamento, pra gerar medo nos milicos, que são quem tem a força, né? Exato. Pra, tipo, se der errado, a gente vai pro banco dos réus, que nessa turma. Exato, e pra poder, quanto mais, mesmo cozinhando, mas se fritar melhor ainda, o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, embora eu ache que o Bolsonaro, enfim, né, a gente viu, perdeu muita aderência e tal, ele ainda era o nome que aglutinava isso tudo e tem capacidade, em ficando legível de novo, a gente espera que não, nem vivo, a gente espera que fique, mas enfim, a gente espera que não, mas em ficando legível por qualquer motivo, a gente sabe que ele vai ter capacidade de aglutinar isso de novo de alguma forma, né? Contar os cacos. Sem ele, o jogo está muito aberto e eles lá estão com muita dificuldade, né? Então, queria falar sobre isso porque eu acho que essa medida hoje do Trump, ela abre mais um caminho pra gente eleitoralmente ficar viável. Eu acho que a gente está crescendo, o governo cresce ainda, né, não, muito longe do que a gente gostaria, mas nessa coisa da comunicação, do posicionamento, de ter uma bandeira, acho que o governo está crescendo no momento certo, faltando um ano aí para a campanha. Vamos ver como é que vai ser mantido, a política acontece muitas coisas, né, tomara que não aconteça nada, né, absurdo, mas pode acontecer, enfim, bate aí na madeira, várias coisas, né, a gente já viu várias coisas acontecendo na política, de morte, de doença, de um monte de coisa. Então, tá cedo, bem cedo ainda pra dizer, mas assim como tá cedo pra dizer que, a gente vai ganhar, vai dar pra gente ganhar, tá cedo pra dizer que a gente vai perder. E só rapidinho antes do encerramento, como o Caio falou dessa virada da comunicação do governo, né, a história toda do taxar os super ricos e tal, uma breaking news aqui, que o nosso Arthur Lira, deputado federal, ex-presidente da Câmara, tá de relator do projeto de lei da isenção do imposto de renda, né, que isenção até R$5.000 e que seria compensada por uma alíquota mínima de 10% para quem tivesse rendimentos, quaisquer rendimentos, não só de salário, né, rendimentos financeiros e tal, acima de R$600.000 por ano. E ele manteve ele soltou o relatório dele agora à noite. Ele não apenas manteve os 10% para quem ganha acima de 600 mil ano, né, 50 mil mês, lembrando que isso não é salário de 50 mil mês, quem ganha salário de 50 mil já é tributado na alíquota máxima, 27,5%, 10% de todas as rendas, porque dividendo, por exemplo, hoje em dia é isento, né? Então você ganha 50 mil de dividendo, ganha outras rendas aí, aluguel, não sei o que lá, você teria uma alíquota mínima de 10%, tá? Não é 27, 30, é 10%. Ele manteve essa alíquota e aumentou a proposta de isenção de 5 mil para R$7.500. Jogou, olha aí, Arthur Lira, um homem do povo, um homem da classe trabalhadora. Exatamente, Arthur Lira a favor da tributação do... Isso já é um cheirinho de que, né, o Lula chamou lá o Alcolumbre e o Mota pra conversar, né, a extrema-direita tá batendo cabeça, isso já é um cheirinho de que ele tá vendo... O Lula nem chamou, os caras falaram, chamou. Então vamos botar 7.500 pra deixar o governo vetar depois. Pois é.
Também Isso tem é uma estratégia. É, pode Porque ser. se ele não ampliou, porque esse 10% era compensação, o cálculo era esse. Se ele amplia a isenção sem aumentar esses 10%, Ele tá... vai faltar dinheiro. Então o governo vai ter que correr atrás. Ele tá tentando cacifar. Faz E parte. para comentar uma coisa, Caio, que você falou, sobre, poxa, na hora que o governo começa a ter aí um certo controle, vamos assumir a palavra narrativa de uma vez, né? Eu não consigo achar... Assim, às vezes eu consigo achar outra, mas nesse caso é essa mesmo. Porque, né, a gente já está falando de disputa, né? Disputa de narrativa, acho que vem um termo completo aí que já ficou bem comum, já está no vocabulário das pessoas, enfim. Eu não acho que uma coisa se sobrepõe à outra, acho que elas podem somar, viu, Caio? Já que nós estamos falando de taxar super rico, vamos falar de taxar Big Tech também, vamos falar de colocar esses caras para poder... Saca? De responsabilidade. Até porque isso está em discussão, né? O STF já está rediscutindo aí o Marco Civil da Internet, falando de responsabilização das Big Techs, né? Sobre dados também e tal. Então vamos falar de regulamentar, de taxar também, porque esses caras têm suas responsabilidades. Dentre essas responsabilidades também está. Além de taxar Big Tech, uma retaliação boa que eu estava vendo hoje é quebra de patente. Quebra de patente americana, farmacêutica, sobretudo. Exatamente. Barateia, então, remédio. Assim, tem mais coisa pra gente poder. Porque, na verdade, como eu disse, onde a gente quer taxar super ricos é pouco. O que eu quero é que não existam super ricos. O que eu quero é guilhotinar. Não, mas assim, o que eu quero é o gulag canavieiro. Mas realmente eu acho assim que a gente não pode parar aqui. Essa disputa, ela começa aqui. É uma coisa muito básica você falar que quem ganha mais tem que contribuir mais, gente. Isso é muito básico. E eu acho que avançar nisso não é nenhum problema, na verdade é um dever. É isso. Antes de eu encerrar, chamar aqui a bancada para encerrar, queria falar, a gente viralizou nas redes, a gente falou sobre isso recentemente aqui, e viralizou aí nas redes com um post bem legal falando sobre o Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, que assumiu aí o governo interinamente durante duas passagens aí do Castro, uma férias e uma viagem lá para Lisboa e tal. Para resumir, né, o Bacelar, presidente da Alerj, o vice-governador foi nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, então quem assume caso o Castro, né, saia é o presidente da Alerj. E isso já está armado para acontecer já a partir de janeiro ou no máximo em abril, que é quando o Castro sai do governo para poder ser candidato ao Senado. Essa é a configuração. Bacelar, então, fica como governador e, assim, ele, tendo a máquina do governo, ele será o candidato à reeleição da direita e da extrema-direita. Certo? Certo. Porém, eu falo, eles não são unidos assim, né? Eles sabem se unir na hora certa, mas até lá eles batem muita cabeça. O Bacelar, agora na última passagem do Castro, que tá aí tirando férias, né? Simplesmente pegou e canetou o Washington Reis, a gente falou sobre isso também, tirou o Washington Reis da Secretaria de Transporte porque eles estavam tendo uma briga sobre a tarifa de transporte. O Washington Reis queria abaixar e o governo falava que não sabia ainda. Só que isso foi feito à revelia do Castro, ou possivelmente, ou aparentemente a revelia do Castro, e principalmente a revelia dos Bolsonaros, que por sua vez querem que o Washington Reis seja candidato a alguma coisa, e uma das coisas que o Washington Reis quer ser candidato é governador. Resumindo, a gente se dava como certo que o Bacelar sumisse, né, enfim. Só que, a gente sabe política, né? É igual nuvem. É igual Cada nuvem. hora tá de um jeito. Exato, é igual, ou então fralda de neném, né? Só sai merda. Então, assim... No estado do Rio de Janeiro, sobretudo. Pois é. Então, a gente pode ser que tenha uma mudança aí, porque eles ainda estão se acertando e para mudar, para ajeitar aqui, e para brigar também, para rachar não custa. Então é interessante eu falar isso, até era uma das questões que pediram pra gente falar, né, sobre o governo do estado. E aí, o outro pré-candidato natural ao governo do estado está só rindo e esperando acontecer. Eduardo da Costa Paz está tentando já entrar ali, né, no interior, e vai tentar usar esse racha aí na extrema-direita para se cacifar ainda mais e mostrar que, enfim, pode aglutinar e fazer a frente ampla, amplíssima de Lula a, talvez, Washington Reis, vai saber. Enfim, esse é o panorama aqui do governo do estado. Enquanto isso, a prefeitura está aí
Ele tem posto bastante o Eduardo Cavalieri. Todos os anúncios. Tudo Eduardo Cavalieri já é um prefeito. Públicos é o vice-prefeito. Já é quase um porta-voz da prefeitura. Do show da Lady Gaga pra frente, tudo, só ele botou a cara. Tudo. BRICS agora, tudo isso. Ou seja, a gente já tá fazendo a transição pro nosso próximo prefeito aí. Vai saber, mas enfim. Eduardo Cavalieri. A gente tem outras coisas pra falar também, mas a gente já estourou o nosso tempo. A gente começou um pouquinho tarde hoje, porque teve problemas técnicos a resolver. Faz parte. Luara Ramos, obrigado, boa noite, até semana que vem. Valeu, Caio, valeu, Fagner, Daniel, valeu todo mundo que nos ouviu, e especialmente quem me ouviu deve ter me visto falar talvez mais rápido do que de costume, porque eu estou tremendo de frio, gente. Eu fui falando assim, meio pulandinho até assim, eu acho que acabei me empolgando, mas vocês já estão acostumados, né? E eu vi mais cedo, não comentei, mas queria comentar, a gente falou da importância de investir nos memes e tudo mais, tanto para, né, agora com a coisa do tarifaço do Trump, mas essa semana acho que todo mundo viu e alguns compartilharam alguns artistas se engajando também, né, nos memes das novelas. Então, assim, os personagens de novelas, quem paga quanto de imposto, né, a personagem secretária versus personagem empresário. Eu tinha visto um de Vale Tudo, vi um também daquela... Beleza Fatal, né, que é o da Max, que também viralizou há pouco tempo nas redes. Não sou noveleira, assim, não vejo novela pelo Twitter, gente, mas eu acho o máximo quando essas coisas ganham, né, as redes, porque a associação é muito, muito fácil. E eu achei muito boa isso. Vi uma declaração, por exemplo, da Débora Bloch, acho que foram vocês que compartilharam, né? Falando que vale tudo. Foi você, né, Fagner? Lá no grupo. Vale tudo só na ficção, né? E uma novela que trata disso, né? Trata de temas como vale a pena ser honesto, né? Então, se a gente tá falando de uma honestidade tributária também, né? Porque a taxação acaba sendo isso. Justiça tributária também é honestidade tributária. Essa é uma coisa que eu queria comentar, porque eu acho que é um caminho legal que a gente tem visto, assim, não me parece tão orgânico, mas que bom que tá rolando, saca? Porque a gente sentia falta desse alinhamento antes, o governo parecia bater um pouco de cabeça, e agora essa parece ser uma pauta que está sendo comprada, assim como né, o fim da jornada 6x1, essa eu acho que também entrou legal, e as pessoas percebem muito naturalmente, eu acho, sabe, naturalizam mesmo esse debate pela taxação. Parece muito óbvio que as pessoas, que quem tem, pague. Então esse é o meu último recado de hoje. Um abração e até a próxima. Obrigado, Luara. A gente tá vendo aqui um breaking news, mas que já rolou. Parece que o Lula concedeu entrevista aí pra Record. Parece que ia conceder uma entrevista pro Jornal Nacional também. Isso. Ele concedeu para as duas, né? Ou seja, não utilizou a Rede Nacional, mas tem um efeito. Tem um efeito importante, né? Eles falaram de jornais aí, eu assisti o Jornal Nacional de ontem e o tom foi bem anti-Trump, né? Foi porradaria. Pra algo assim bem o em risco cima aí da é hora. a edição, né? É isso que eu ia falar. Eu ia falar isso no também. dia seguinte, nos outros programas, enfim. Fagner Torres Lima, sempre contra o imperialismo. Boa noite. Sempre contra o imperialismo e contra o senso comum também. E os donos do poder. E do dinheiro. Os donos do dinheiro. E a invasão do capital estrangeiro. Isso. Naquilo que interessa ao povo. E a expansão brasileira na América do Sul também. Com certeza. Né? Isso eu também. Eu sou a favor da Colômbia, da Argentina, da União Latino-Americana. Somos um povo só. Pois é. Sem pernas. Pois é. Mas fica... Cara, eu quero só fazer o comentário. Cara, na verdade, acho que a gente falou tudo pra tinha que falar. Enquanto a gente estava falando aqui, eu comecei a minha fala falando sobre a inspiração que eu tive para poder dar o nome do meu Substack lá, né? Que é A Terceira Margem do Rio. E tem duas frases do Guimarães Rosa que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está vivendo agora. A primeira é aquela: eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa, né? E a segunda esse rapaz, hein? Esse rapaz era bom. Esse rapaz tem futuro, era bom. tem futuro. O mantra mais mineiro que existe é esse, minha opinião. E a segunda frase é: muita coisa importante falta nome. E eu acho que é isso. Eu acho que muita coisa importante no momento atual falta nome. E a Luara citou nosso ouvinte, convidado, nosso amigo, o Rubens Casara. Ele tweetou, né? Os últimos dias serviram para lembrar dois conceitos que muita gente gostaria que a gente esquecesse: luta de classes e imperialismo. E aí, juntando o que o Fagner falou,
A gente tá há 9 anos e a gente jamais deixou de usar esses 2 conceitos. Vocês podem achar o que vocês quiserem da gente. Tem gente que acha que a gente é muito petista, tem gente que acha que a gente é muito pessoalista, tem gente que acha que a gente é muito comunista, tem gente que acha que a gente é muito tudo. A gente pode ser várias coisas, mas assim, a gente dá nome às coisas. E essas 2 coisas a gente sempre usou. A gente nunca deixou de usar, porque ao final das contas elas explicam ou ajudam a explicar muitas das coisas que a gente está vendo aqui. E a gente está fazendo aí 9 anos de Lado B, é o nosso principal orgulho, nosso principal legado. A gente fala as coisas como a gente vê as coisas, né? A gente fala como a gente está vendo, como a gente está sentindo, e é isso que a gente passa para vocês. Daniel Soares, boa noite. Boa noite, fazendo uma divulgaçãozinha aqui. Opa! Pessoal do... Eventinho. Pessoal do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e Marxismo, o NIEP Marx, da UF, né, da Universidade Federal Fluminense, você fala isso, pediu para divulgar que eles vão estar fazendo um evento no final de agosto, de 25 a 29 de agosto, a programação MM 2025, né, tem no niepmarx.blog.br, tem a programação toda do evento e tem a página de inscrições lá, né? Então quem quiser dar uma olhada, aí tá no niepmarx.blog.br/programação e tem /inscrição também, né? Pra dar uma olhada aí na programação do evento e se inscrever. O NIEP tem o Sabarreto, né? Que já foi entrevistado aqui, tem o nosso amigo João Leonardo, tem a Virgínia Fontes também. Que também já foi entrevistado. Exatamente, entre outros. E o Marcelo Carcanholo, que dividiu a mesa comigo no evento lá do Boitempo, 2 semanas atrás. Só craque. A gente vai encerrando por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um Lado B do Rio. A gente vai ter um recesso no final de julho. A gente vai ter 2 programas aí especial pra vocês, já engavetados aí, gravados, envelopadinhos. Mas tem mais um. Na semana que vem a gente grava mais um. A gente tá aí esperando a confirmação de uma convidada que vai ajudar a gente a entender mais um pouco aí também desse emaranhado bem complexo da criminalidade do Rio, né? A gente tá vendo, a gente tem falado sobre isso semana a semana, as coisas escalonando, né? A diaba loira tá aí de tubarão para o mundo. Denunciando o patrão tóxico. O patrão tóxico do Comando Vermelho, essa doideira que tá virando cada vez mais. Tá ficando cada vez mais, né? E essa convidada, se a gente conseguir trazê-la, a gente tá em tratativas avançadas, vai ser bem legal. Então a gente espera vocês lá. Forte Amplexo. Valeu! Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.